Bom dia a todos e a todas. Então, nós estamos reunidos hoje para a defesa de mestrado, né, do nosso aluno Emildo Pereira Coutinho, né? A dissertação que vai ser defendida chama-se Adeus às Ilusões, Frustração com o Jornalismo em Alguns Romances em Português, ou O Comércio que Envenena, Jornalismo que Mata e Técnica Sem Saída, né? Então, compõe a banca eu, Marcelo Fernando de Lima, orientador, a professora Janicleia Aparecida Mendonça e a professora Maurini de Souza, né? Emildo, você tem 20 minutinhos para apresentar. Ok, obrigado, Marcelo, a Maurini, Jane Clay, toda a banca, enfim, o pessoal técnico, e estamos aqui. Então, eu vou começar pelo sumário rapidinho, né? Eu fiz em 6 capítulos, né? Uma introdução, aspectos metodológicos. Aí no capítulo 3 alguns pressupostos teóricos. Aí no 4 já a visão geral das obras, onde eu coloquei ali uma breve assim, sinopse de cada das 8 obras. No capítulo 5, e umas informações gerais também. No capítulo 5 eu já entro nas análises, né, das obras. E daí, no 6 as considerações finais. Então, na introdução, eu começo explicando que assim, o jornalismo e a literatura sempre dialogaram entre si, né? Então, eu entro né, um pouco assim nessa questão da história, mas assim, umas pinceladas. É, e daí, as 8 obras, elas são é, analisadas, né, sobre alguns aspectos assim que eu fiz, tendo como parâmetro a análise de conteúdo e a literatura comparada. Então, assim, a minha primeira visão nessas 8 obras foi assim uma descrição do jornal, né, vendo como isso é abordado, a empresa ou redação, seu prestígio ou dimensão, né, em relação ao país, a descrição do personagem jornalista, as frustrações perante a profissão, e um segundo olhar, uma relação, essa, assim, a impressão desses personagens, né, inseridos nesse contexto, né, que a nossa classe, né, uma visão marxista, digamos assim, nessa em relação à profissão, eu situei ali o repórter ou o colunista como o meu personagem analisado. Aí, tendo sempre assim, essa perspectiva da análise de conteúdo, toda vez que eu voltava e relia, eu ia separando ali todo esse conteúdo sobre esse prisma, né? Catalogando, digamos, ali, seguindo o método da análise de conteúdo da Lawrence Bardan, né? Às vezes eu mudava a minha impressão, assim, e isso aí tudo eu fui levando em consideração. E claro que os diálogos, né, com a banca, assim, também a gente vai sempre aprendendo muito, né? E aí eu fiz aqui no 3, então, já no capítulo 3 alguns pressupostos teóricos, assim, que eu tive ao analisar essas obras, né? Talvez fosse interessante também eu falar quais são essas obras, né? Mas logo eu chego lá. Estou tentando seguir aqui o caminho para não me perder. Então, assim, então começa ali o capítulo 3 falando, né, que o sistema tipográfico de Gutenberg acelerou a importância da cultura escrita em detrimento da oral. E com o surgimento da fotografia, os jornais diários durante a modernidade, né, durante a modernidade, o jornalismo ele atingiu o que nós entendemos hoje como jornalismo, né? Teve muitas coisas assim antes ali que eu vi como princípio já, mas eu parti dessa ideia da modernidade, né? O jornalismo.
moderno, né? Na era moderna é como nós temos ele hoje. Isso na questão teórica, né? E no capítulo 4, a visão geral das obras, aqui eu vou discorrer rapidamente sobre elas, né? Então, eu parti do Recordações do Escrivão, né? Isaías Caminha, de Lima Barreto, né? O nosso primeiro passo aí, né? Pela importância dele e eu vejo ele assim como nosso Balzac brasileiro, né? Que assim, para chegar ao Lima Barreto ali, eu fui assim ao longo da minha vida, na verdade, pegando esse tema, assim, sempre me chamando a atenção. Aí na hora ali de escolher, eu fui deixando os estrangeiros, fui deixando outras coisas até chegar no Lima Barreto e com as outras obras que vão vir aqui. Eu vi assim que ficou interessante, não somente que há uma certa cronologia, né? Assim do tempo, mas também a questão dos estilos, né? Tem português brasileiro, português europeu, uma mistura de ambos, né? E nas obras temos jornal impresso, a grande maioria, mas também temos uma revista e uma TV, né? Mas novamente, sempre a minha visão sobre esse mesmo tema, né? Mesmo escopo, assim, embora, né? Tentando abordar aí os diversos, né, assim, meios, né, de comunicação, mas sempre tendo como parâmetro as 8 obras, né? Então, a primeira é Lima Barreto, aí a segunda é a sucessora da Carolina Nabuco, um livro que foi reeditado agora, estava esgotado, e aqui é interessante, assim, a Carolina é a única que não é jornalista, de fato, diplomado ou não, né? Que eu não entrei muito nessa questão, mas o jornalista não necessariamente precisa ser diplomado. E a Carolina não, ela não é diplomada, assim, né? Ela não é jornalista, melhor dizendo, né? Só que ela criou um personagem secundário nesse romance que me chamou muita atenção, que é o Miguel Filgueira. Então ele veio bem ao encontro, assim, desse sentimento que eu analiso aqui desse personagem, né? Então eu não resumo ali a sucessora que o assunto não é esse, né? Mas do Miguel vem bem ao encontro da nossa proposta aqui. Então, eu focalizo no Miguel. De um jeito geral, em todas as obras, é a visão, digamos, jornalística da coisa, né? Aí o terceiro livro é O Inferno é Aqui Mesmo, do Luiz Vilela. Esse é totalmente em cima do jornalismo. Eu vejo muita semelhança com Lima Barreto e o seu Isaías Caminha. O quarto é o Abraçado ao Meu Rancor, do João Antônio, que é um livro de contos, mas eu olhei só o conto que dá título ao livro, né? Que é uma linguajar bem peculiar, né? Típico do João Antônio, uma linguagem artesanal, assim que veio também enriquecer assim os estilos literários, né? E o quinto é Adeus, Princesa, da Clara Pinto Correia, né, um romance português. Aqui é a revista, né, uma revista no romance, né? E é um foca, né, o nosso personagem observado. O Suicida Feliz, do Paulo Nogueira, aqui eu vi como uma ponte, Brasil e Portugal, até na questão da linguagem. O Paulo Nogueira, né, melhor dizendo, a gente vê muito aspecto do português europeu na escrita dele, nos nomes, no estilo, né, do português, enfim, né? E o sétimo é O Ponto da Partida, do Fernando Molica, né? É um jornalismo mais, né? A gente vai se aproximando mais dos dias atuais, assim. E por último Jamais Serás um Dimas Drauman, que é um romance de minha autoria. E assim, eu tive deixa eu pegar aqui o embasamento, assim, as nossas questões ali que eu fui levantando, o problema e essas perguntas que eu busquei, ao observar as obras, responder, eu tive como base, sim, a Adorno, Horkheimer, na dialética do esclarecimento.
porque para eles, assim, inserida na indústria cultural, os meios de comunicação, assim, não tem saída, no sentido, assim, de corromper esses profissionais. Eles visam o sensacionalismo, a, a fama, né? E se você pensar, assim, que os jornais também visam lucro, é uma indústria, né? Eu parti também da técnica do newsmaker, assim, que via as notícias como uma indústria mesmo, assim, né? Visando audiência e tem que também vender e inserido nesse contexto, o jornalista ele se depara com uma série de situações ali, né? Eu peguei também as ideias do Adelmo, né, Genro Filho, que ele tem uma visão mais engajada, né, falando assim sobre uma perspectiva marxista. E só que assim, como o meu olhar são as obras, eu fiquei dentro desse escopo, né? Muita coisa ficou de fora. Então, quando eu vi a presença do Adelmo ali no personagem, assim, eu fui observando isso, né? E bem como também essa visão da escola de Frankfurt, né, através de Adorno e Horkheimer, né, e a sua dialética do esclarecimento. E eu também tive como parâmetro um pouco do Guy Debord, né, e a sua sociedade do espetáculo, porque para Adorno e Horkheimer também essa questão de ver, buscar o sensacionalismo, eu fiz assim um pouco, né, de ligação com a sociedade do espetáculo, embora, né, para o Guy Debord é mais assim quando o governo se apodera dos meios de comunicação. Mas eu fiz alguns paralelos, assim, que eu acho que, de uma certa forma, é uma sociedade de espetáculo também, né? Não, muitas vezes, sob o, o controle dos governos, mas das próprias empresas, as empresas de comunicação mesmo, né? E nos romances, assim, focalizando, né? Eu coloquei muito trechos dos romances, os diálogos, as sensações, né? Ali no capítulo que eu descrevo, né? São seis, acho que seis intertítulos, assim, que eu fui, assim, conduzindo as ideias. Então, tem muito aquela coisa, assim, aquela sensação que eu chamei de Lima barretiana, assim, que é você se depara ali com uma frustração, daí você volta para a sua origem, você volta para o campo, ou você abandona o jornalismo de vez, ou você, daí entra o Freud, assim, nessa questão de você daí escrever também como uma forma de resistência, eu vi isso, né? A questão da ilusão em Freud, assim, porque quando o jornalista ele escreve daí, sobre todo esse sistema, eu vi como uma forma de resistência também, né? E, e foi as coisas que eu fui assim fazendo inferências, né, sobre a análise de conteúdo e a literatura, principalmente a análise de conteúdo, eu achei essa parte assim que você pode fazer as suas inferências, né? E aí eu cheguei a essa conclusão assim que há muito da escola de Frankfurt e das ideias de Adorno, né, e Horkheimer, assim, e nas obras analisadas, né, que digamos assim, eles têm assim, uma boa parcela, né, um bom percentual de razão quando eles disseram isso, né? Embora na questão do Adelmo, assim, da resistência em si, daí eu vejo como aspectos assim que aconteceram ali, né, nos livros, né, muitas vezes a gente via, mas também muita censura impedindo esse jornalista de exercer de fato ali uma resistência. Mas assim, aquela velha história de, sabe, de enquanto estamos vivos, a esperança e vamos continuar lutando. E isso desemboca na questão da literatura em si, né? O que eu achei interessante foi todo um círculo assim que eu comecei a observar quando eu vi a análise de conteúdo da Lawrence Bardan, que a análise de conteúdo surgiu para analisar as notícias, né? E agora eu uso
da mesma análise para analisar romances que falam, né, dessas notícias, desse jornalismo, assim, né? Essa questão eu achei muito interessante também. Então é isso, acredito assim que eu consegui, né, de uma certa forma, assim, focar nas obras, né, não perder ali a- o diálogo, né, que elas têm entre elas, assim, né? Seria isso. Não sei se já deu tempo, meio que me perdi aqui, mas eu já termino Ok, por aqui. obrigado, Emildo. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a professora Mendonça. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Emildo, pelo convite para vir agora na defesa. Bom dia a todos. Bom dia, professora Maurini. Emildo, acredito, assim, que desde a banca da qualificação, o teu trabalho realmente ficou mais organizado, mais objetivo, a linguagem está mais acadêmica mesmo, né? Está coerente agora com o que a gente esperava de um trabalho de dissertação de mestrado. A sua organização em tópicos está muito mais clara, a gente consegue entender começo, meio e fim, para onde você vai, né? Da onde você vai partir, para onde você vai chegar. Tem alguns ajustes que serão necessários fazer, por exemplo, no teu resumo você diz que você vai analisar 7 obras, mas na verdade são 8 obras, né, que você analisa, então tem que voltar para esses pontos para dar uma ajustadinha que não está coerente, né? Outra coisa que eu sempre aponto, abstract também é tudo em itálico, né? Está em inglês. E na introdução, a gente, bom, eu não sei, eu oriento os meus orientandos, eu aprendi desse jeito, né? A gente não coloca citação direta na introdução. Por quê? Porque a introdução ele é um mapa onde quem está interessado em ler seu trabalho vai conseguir entender esses pontos de partida, como que você desenvolveu e a que conclusão você chega no seu trabalho. Então, assim, não é spoiler, né? A gente não fala que é spoiler, mas a gente precisa trazer para a introdução, então, bem resumidamente, num parágrafo, o que seja a conclusão do seu trabalho. Você realmente alcançou o seu objetivo? Então, se o seu objetivo foi alcançado, quais são as considerações que você tem a falar sobre isso, né? Isso é importante porque quando a gente propõe um projeto de qualquer natureza acadêmica, seja um artigo científico, um memorial crítico reflexivo ou até uma tese de doutorado, a gente precisa defender se eu consegui responder ou não a minha pergunta, tá? Então, é preciso, de repente, você com o teu orientador, voltar a isso aqui e realmente deixar um pouco mais claro, né? Porque essa metodologia de análise, que eu já vou chegar ali também, ela também te fornece insumos para você deliberar em relação a isso, né? Eu estou contando aqui as coisas que mais me chamaram a atenção no seu trabalho, de uma maneira geral, e que serve para que você consiga ajustar e melhorá-lo, tá? Porque ele já está melhor da banca de qualificação, tá? Ele já deu um salto, assim, incrível, tá bom? Então, eu fui, li todo o seu material, e eu sempre volto naquela questão, qual que é o meu objetivo e como é que eu estou aplicando, como é que ele aplica, ou ela aplica, essa metodologia. Por quê? Porque, não obstante, às vezes a gente se perde um pouquinho, né, ali e tal. Eu entendi qual é a metodologia, né, de Laurence Bardan, que daí você precisa selecionar, né, observar e comparar. E aí, até aí, tudo bem, legal. Aí, quando eu cheguei no capítulo realmente da análise, você trouxe, né, você selecionou, você observou, mas eu diria que tem uma linha bem tênue aí entre comparar e descrever. Ainda está muito descritivo e talvez falta alguma coisa ali na escrita que fique mais comparativo,
tá? Por quê? Porque, para mim, quando eu leio, eu fico me perguntando, tá, beleza, ele está contando aqui, mas né, em relação a outra obra, como que isso está se relacionando? E eu tenho uma coisa que, como a gente está falando sobre uma análise, desculpa, gente, minha gata, ela precisa aparecer na tela todo dia. Então, assim, a gente tem essa questão da reflexão, você mesmo falou, isso a gente aplica na leitura de jornal, né? Eu acho importante sempre trazer essa reflexão. Por mais que você selecionou, como na própria metodologia está aqui, né? Deixa eu voltar ali. Tem 3 etapas, deixa eu só voltar ali para a gente ser bem, para seguir uma ordem bem certinho. Cadê aqui? Aqui. Você recortou, você apresentou e você comparou, né? Eu acho que reflexão também entra aqui, no momento, né? Mas de modo geral, que assim, agora é um momento bem decisivo, né? Que precisa fazer esses pequenos ajustes. De novo, você vai conversar com o teu orientador, o professor Marcelo, aí vai ver esses pequenos ajustes, porque eu acho que dá para você, ali na análise, ser mais comparativo mesmo, tá? Mais comparativo, porque eu sei, é um baita trabalhão de trazer, selecionar, aí você apontar ali e aí comparar. Eu digo isso porque quando eu fiz letras, nós tínhamos uma disciplina de literatura 1, 2, literatura francesa, inglesa, mas teve, em especial na literatura brasileira, a gente tinha esse tipo de... Era prova, aplicada prova mesmo. A gente tinha 3 obras e a gente tinha que, né, apresentar, falar sobre essas obras, né, e daí das 3 a gente tinha que traçar as aproximações, os afastamentos, as convergências e chegar numa conclusão. Então, te digo da parte de literatura mesmo, que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, mas assim, ele vem, né, nessa conversa mesmo. Mas parabéns, você chegou até aqui. Como eu te falei no começo, está muito legal, evoluiu bastante. Então, agora é questão de você ajustar os seus detalhes ali com o professor. Tá bom? Obrigada, Nilton. Obrigado, Jane. Eu gostaria de passar agora a palavra para a Maurini. Deixa eu só ver, a Maurini, você precisa só abrir o seu... Aí, ok. Tem o cachorrinho da vizinha aqui, que ele tem um latido estridente. Então, mas tudo bem, daí vai acompanhando, né? Em primeiro lugar, que bacana chegar até aqui. Né? A gente tem trabalhado proximamente desde o início do teu trabalho, e ele teve uma evolução, né, incrível até aqui. A gente brigou muito no Teclis, brigou muito na qualificação. Agora a gente vai brigar muito no máximo. O legal é assim, a gente tem alguns jornalistas no nosso grupo e a gente tem a sorte de ter esses jornalistas que escrevem bem, né? Então, o trabalho é muito bom, porque você não vai corrigindo coisas. Não que os outros não sejam, é que eu estou falando especificamente a um jornalista, por isso eu usei isso. Então, você escreve muito bem. E eu dividi ali a coisa, pontos bons. Primeira coisa, né? Você escreve muito bem. O segundo ponto, bem importante, foi as obras escolhidas. Eu espero ter condições de ler, em específico algumas delas ali que eu não conheço. O Lima Barreto eu conheço assim, né? Ele é um dos queridos. Daqui a pouco, quando eu for pegar no teu pé, eu vou até falar um negócio que eu fiz dele. Eu fiz matéria, tanto na graduação, quando eu fiz letras, quanto no mestrado sobre o Lima Barreto. Então, ele é dos amores da minha vida, o meu Brecht brasileiro. E as outras, assim, as outras obras que você trouxe, elas entraram numa lista de que, né, quando eu conseguir parar a qualquer momento da vida, eu quero trazer, e eu acho que esse é o grande relevo do teu trabalho.
Foi essa escolha e trazer esse estado da arte, né? Você selecionar, trazer, e ali você dizer o que é isso? Isso são obras que tratam de jornalismo. Isso são obras de pessoas que têm visões na literatura sobre jornalismo. Eu achei que isso foi fantástico e foi muito bem feito, né? Você descreveu muito bem as obras, você trouxe esse ponto, você relevou esse ponto. Na questão, então, que a gente vai brigar muito só. Bem pouco, perto do outro, porque, na verdade, eu acho que tudo vai virar um conselho que eu vou dar e depois você vê com o Marcelo se vocês vão seguir. Ainda vários problemas de linguagem científica, assim, né, o jornalista articulista, nem é o jornalista né, de texto informativo, mas jornalista do artigo, jornalista do editorial, escrevendo ali, dizendo, não, esse é o meu ponto de vista, sem trazer outras pessoas. Então, essa questão da linguagem científica, você viu que eu fui escrevendo assim, especulação, em todos os momentos que eu vi isso. Então, esse ponto aí, eu acho que ali nas coisas que eu marquei, eu acho que você consegue já resolver, porque eu fui marcando questão pontual. Daí vem a parte científica, nessa questão da base teórica de análise. Primeiro, de novo, eu vou falar que o Freud não se justifica no teu trabalho. A grande prova você falou do Freud intensamente entre a página 16 e 18. Você pegou em 2 páginas e trouxe o Freud e foi. Um monte de coisa do Freud. Depois, na 82, você traz uma especulação, dizendo assim, isso aí é uma cara freudiana, uma coisa assim, entendeu? Não, você escreve assim, nada mais freudiano do que isso. Tipo, no final de toda a análise, você não trouxe o Freud em momento nenhum na tua análise. E também, mas aí quando a gente olha questão de base teórica de análise, e é essa palavra que eu vou pegar no teu pé, que é a análise, e nem vou pegar, vou dar uma outra sugestão. Quando a gente vai lendo, você pensa assim, a base teórica da análise dele, então, é a Bardin. Mas a Bardin, você faz a mesma coisa, você fala, você diz que você vai seguir a Bardin até a página 14 do teu trabalho, um trabalho com, deixa eu ver aqui no meu, 86 páginas, você até 14, você mostra que ela vai ser, depois você não fala nenhuma vez mais dela, ela vai aparecer lá nas referências. É esse o ponto que eu quero pegar do teu trabalho, que eu acho que eu posso colaborar como sugestão. Houve uma descrição das obras sobre uma demanda. Você descreveu as obras e você teve essa demanda, que colocou as ilusões e as dores do jornalismo relatados nas obras. Isso é bem legal, isso eu acho que assim, a gente foi compondo, lembra que era alguma coisa que faltava, e isso você fez muito bem. Então, você trouxe essas obras, o estado da arte, que eu achei que foi o melhor, o ponto principal, você fez uma analogia dessas obras, mas isso não é análise. Isso não é análise, porque análise você precisa estar com a base, ou a base fechada, você deveria juntar essas muitas leituras que você fez, fechar, e depois aplicar esse fecho em cada leitura. Você não fez isso, você trouxe e fez uma analogia. Mas isso não é problema para o teu trabalho, entendeu? O problema é só que você diz que faz análise e não faz. Então, o meu ponto nisso é que, em vez de você dizer que foi análise, não, foi analogia, tem outros pontos, o Marcelo sabe melhor do que eu, essas denominações que se trazem cientificamente quando você traz a analogia de obras sob um ponto específico. Então, eu acho que o que tem que mudar é essa questão, porque daí você vai procurando análise. Pô, mas não tem, não está aqui, ele não fez aqui, mesmo porque como você pegou vários autores díspares, a gente, né, você poderia até trazê-los e ir puxando, mas não foi isso, porque não era o teu interesse. Né? Ficou claro ali que o teu interesse foi levantar esse estado da arte e fazer essa analogia.
Então, eu acho que só você tem que mudar essa questão de objetivo, porque eu acho que foi bem o que a Jane falou, que quando você olha o teu objetivo, a tua pergunta, ela não bate com o que você fez no final. O que não quer dizer que o que você fez tenha sido ruim, entendeu? Só não é isso, é outra coisa. Então, a denominação tem que estar clara na tua introdução, no resumo. Então, você não fez análise mas você trouxe leituras, né, para que você construísse o teu arcabouço teórico e tivesse condições de trazer essa analogia à tona. Essa que é né, meu conselho para você. E eu fui marcando essas coisinhas, daí eu só vou pegar no teu pé, porque não poderia deixar de fazer isso, porque você coloca o Lima como o Balzac brasileiro. E daí eu escrevo ali. Eu coloquei o Lima, eu achava que o Lima era o Brecht brasileiro. Daí eu escrevi 51 páginas sobre isso. Eu trouxe 51, entreguei para o professor Benito, lá da Federal, mostrando por que ele era, por que eu dizia que ele era o Brecht brasileiro. Então, assim, não adianta a gente achar. Não adianta, porque o Brecht e o Balzac não têm nada em comum, eles são totalmente opostos. Então, se o Lima consegue ser o Brecht e consegue ser o Balzac, é porque ele é amplo. Mas eu provei que ele era o Brecht. A diferença é que você ali no trabalho não prova. Então, isso isso torna especulação porque não prova. Então, é esse ponto de partida. O que eu, como alguém que ama o Lima Barreto, acredita, é que, cara, ele é brasileiro. A gente traz essa característica cultural, né, que o Oswald de Andrade mostrou muito bem. A gente vai comendo dos outros e vai trazendo essas características dos outros. Então, se eu, que parto do Brecht, vou olhar o Lima, eu falo, cara, esse cara é o Brecht. E eu trouxe, nossa, foram 51 páginas mesmo. Eu lembro que no mestrado, o Benito, numa apresentação minha lá, eu não tinha tido tempo de apresentar, tal, ele falou, então você vai com D nessa. Daí eu falei, então eu vou caprichar no artigo final do livro. Daí eu peguei, quando eu entreguei as 51 páginas, depois ele me entregou e falou, tá, esqueça aquele B, você vai com A. Porque eu fui atrás né? Então, o que eu acho é isso, ele foi comendo em várias frentes, em várias fontes, e por isso que parece que ele é aquele ponto de partida nosso no Brasil. Então, no trabalho eu notei, vou mandar para você o trabalho, mas para mim era isso. Né? Então, acho que você tem que sentar com o Marcelo e ver se essa não seria uma saída, porque eu acho que é a mais fácil, aliás. Eu acho que assim, porque se você olhar o trabalho sob essa ótica de analogia, de estado da arte, o trabalho está fabuloso. Se você olhar sob análise, ele está falho. Né? Então, só essa adequação que eu acho que vocês têm que fazer no final. E, valeu por me chamarem, valeu por me fazerem ajudar, me ajudarem a ajudar, né, me convidarem a trabalhar nessa dissertação. Estou bem feliz por você ter chegado até aqui, Emildo. Sabe, eu sei que é dose, né? É difícil, são 2 anos de pedreira. E quando se chega até aqui, cara, tem que comemorar dentro de casa. Mas tem que comemorar. Valeu. Então, Maurine, eu agradeço, né? E peço, então, que o Emildo e os convidados, à exceção do Matheus, evidentemente, né? Saiam da sala por alguns minutos, tá? Daí já eu chamo você, Emildo, e pelo menos agir uns 5 minutinhos, tá bom? Vamos agora, né, a defesa do aluno Emildo Pereira Coutinho, né? Emildo, você está aprovado, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns, né? Você tem um mês para fazer as alterações e fazer o depósito na
no portal da universidade, correto? Então, você tem que fazer obrigatoriamente as mudanças, né? Depois a gente acerta os detalhes, eu anotei algumas mudanças, e a gente vai discutir ainda alguns pontos. Então, você vai ter um mês aí para fazer esses ajustes, né? Então, meus parabéns, né? Eu acho que foi um percurso bem importante de crescimento, né? Você trouxe um desafio para nós, né? Porque são vários autores, são vários pontos de vista, né? Mas, ao mesmo tempo, conseguiu construir um panorama muito interessante sobre a profissão do jornalista, a representação dessa profissão, né? Dentro de um espaço português e brasileiro, né? Então, meus parabéns, e a gente fica à disposição para esses ajustes. Eu vou trabalhar diretamente com você, né? Você vai fazendo essas mudanças, né? E a gente tem um mês para fazer essas mudanças, tá? Ok? Então, eu agradeço. Né? Quer falar algumas palavras? Não, só agradecer você, a Maurini, a Jane. Acho que aprendi muito mais do que eu imaginava, para ser bem sincero. Aprendi a metodologia, enfim, a como escrever. Estou aprendendo ainda, né? Uma dissertação, a linguagem científica. A Maurini e a Jane foram, assim, muito boas, né? Só agregou, né, Marcelo, ao nosso trabalho. Acho que sim, né? Então, acho que é um papel que a gente tem na universidade também quer dizer, eu sempre falo, né, que o grande divisor de águas para a gente é o mestrado, né? O doutorado é algo que a gente já está mais maduro, né? A gente consegue fazer o doutorado com as próprias pernas, né? Agora, o mestrado, a gente sente um impacto muito grande ali, né? Naquele aprendizado, tanto nas disciplinas que a gente faz, quanto no primeiro trabalho acadêmico que a gente faz, que é a dissertação, né? Eu acho que talvez para a Jane e para a Maurini pode ser que partilhem a mesma experiência, né? Mas realmente o mestrado tem esse papel, né? Acredito que sim, né? Doutorado eu não tive experiência, espero ter um dia. Mas de início a gente fica meio assim até chocado, né? E depois a gente vai se debruçando em cima do que a banca, né, escreveu, daí você pensa, meu Deus, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Depois que passa aquele choque, você vê que é isso mesmo. Então, só tem a agradecer. Imagina. Bom, agora tem um longo processo ainda de subir esse material no site, né, enfim, de fazer essa correção, né? Então, ficaremos atentos aos prazos, né? Tá bom? Então, eu queria agradecer muitíssimo a Jane, a professora Jane, né, que atua no Unicuritiba, né, doutora em comunicação pela Tuiuti, né, e agradecer a Maurini, né, professora da UTFPR, né, parceira, né, de muitas bancas, jornalista, doutora em estudos linguísticos, né? Estudos linguísticos, né, Maurini? Não é estudos literários, né? É sociolinguística. Sociolinguística, né? Essa mistura da cabeça da gente, né? Se faz jornalismo, trabalha jornalismo, daí vai fazer letras, daí você mistura tudo, faz um doutorado em sociolinguística. É isso. Então é isso, gente. Então, muito obrigado, né? E eu vou encerrar esta sessão. Obrigada, então. Bom dia para vocês. Se cuidem. Bom dia, tá? Tchau, obrigada, até. Tá? Tchau. Tchau.